chegamos oficialmente ao fim da primeira metade do ano. Com isso, estamos dando início à segunda metade do ano. Nos últimos dias, eu venho recebendo uma palavra da parte de Deus e hoje, mais uma palavra acertou assim por completo meu coração. O texto de Salmos, que simplesmente me alcançou de uma forma única no dia de hoje. E é o Salmos capítulo 11. Vamos ver. Verso 1. Diz assim: No Senhor confio. Como dizeis, pois, a minha alma foge para a tua montanha como um pássaro? Às vezes, no dia da adversidade, às vezes no dia da dificuldade, a primeira palavra que você vai ouvir é alguém dizendo para você: levante-se do lugar que você está, fuja, se esconda, coloque-se fora dessa situação. Como fugir? Como levantar? Como um pássaro que sequer faz o mesmo caminho, que sequer faz a mesma rota, que sequer vai traçar o mesmo percurso. Mas sim, ele vai do lugar onde ele está, ele vai bater as suas asas e vai se levantar dali para o ar. E às vezes, esses conselhos são os que nos cercam. Mas a sabedoria do salmista, de Davi aqui, é dizer que ele estava confiado no Senhor e que ele não daria ouvido às palavras que diziam para ele: foge, bata as asas, levante-se, saia deste lugar. Como se dissesse assim: no lugar em que você está, não virá socorro para você. No lugar em que você está, o Senhor ele não vai te alcançar. Mas a diferença é que ele sabia que no lugar onde ele estava, o Senhor alcançaria. E às vezes, você está num lugar da sua vida, num momento em que você deseja que o Senhor ele te alcance. Mas tudo que você tem ouvido é: foge. Foge como um pássaro, faça o seu caminho. Seja livre de tudo isso, de toda essa situação. E diante das lutas, diante das adversidades, é muito comum nós nos colocarmos numa posição de: vou me ausentar disso tudo. E às vezes, tudo que você tem ouvido em meio a esse tempo é: fuja dessa situação. Fuja, saia, levante-se, vá para um lugar diferente. Talvez este lugar diferente que você deva ir é o lugar que as pessoas não veem, é o lugar que as pessoas não conhecem, mas é estar aos pés de Cristo. É estar aguardando aquele abraço, aquele encontro, aquele aconchego que só vem no Senhor. O lugar do encontro, ele continua sendo o lugar do encontro quando nós permitimos que o Senhor ele esteja ali conosco. Quando nós estamos no lugar marcado, na hora marcada, no momento esperado, porque o Senhor ele está ali. Então, às vezes, você está passando por algum momento difícil na sua vida, às vezes você está passando por alguma dificuldade, e aí você fala assim: poxa, eu não tenho força de ler, de estudar a minha Bíblia. Eu não tenho força de estar em um longo período de oração. Eu não tenho força para mais nada. Mas às vezes o que você precisa é ir para a posição de alguém que vai ser abraçado. Às vezes o que você precisa é sair dessa posição de alguém que coloca tantas coisas ao seu lado, tantas formalidades, tantos adereços, e ir na presença do Senhor, sentar-se, cruzar as pernas, abrir uma Bíblia, de uma forma muito mais leve, mas não deixar de estar na presença do Senhor. Durante esse período do primeiro semestre, tudo que eu fiz foi me apegar à palavra de Deus. E muitas perguntas, e muitos questionamentos, e muitos porquês, mas eu deixei de lado.
por algum momento, por algum tempo, a minha Bíblia de estudo, eu deixei de lado o meu cronograma de leitura, eu deixei de lado muitas coisas, porque o meu desejo, a minha vontade, era que o Senhor viesse e se revelasse a mim, era que o Senhor viesse e falasse comigo face a face. O meu desejo era que Deus, Ele me inundasse e transbordasse em mim o seu amor, o seu cuidado. Teve dias de eu me sentar com um Novo Testamento, sabe aqueles Novo Testamento que a gente ganha dos Gideões Missionários? De eu me sentar com um Novo Testamento, muito mais leve ainda do que uma Bíblia, mas estar ali lendo a palavra de Deus, estar ali lendo a palavra do Senhor. Então eu quero dizer para você que você continue confiando em Deus. Continue confiando que o Senhor é aquele que pode fazer uma grande obra sim na sua vida. Continue confiando que o Senhor ele pode sim trabalhar a seu favor. E aqueles que vêm e dizem para você, foge para a tua montanha como um pássaro, que você venha olhar para eles e dizer assim, eu confio no Senhor, por que eu daria ouvido a isso que vocês estão me falando? Você confia no Senhor? Você acredita no que Deus ele pode realizar na sua vida? Você acredita no que Deus ele pode fazer por você? Você acredita no que Deus ele pode, como Deus ele pode te guardar? Você acredita que a sua proteção ela vem do Senhor? Que embora os dias sejam maus, as adversidades existam, muitas lutas se coloquem diante de nós, mas que o Senhor ele continua sendo de eternidade a eternidade, que Ele continua sendo o Senhor sobre todas as coisas, que Ele continua agindo na nossa vida de maneira a nos atrair mais a Ele. Acontece que muitas vezes no momento da luta, da adversidade, da angústia, nós deixamos tudo de lado e abandonamos. Quando na verdade nós deveríamos estar na presença do Senhor. Quando na verdade nós deveríamos estar diante de Deus e colocar diante dele aquilo que tem tocado o nosso coração. A Bíblia fala de Ana, que ela tinha um desejo no seu coração. Ana sequer tinha forças para falar palavras a Deus durante seu momento de oração. Tamanha angústia que ela sentia na sua alma. Mas ela clamou ao Senhor. Foi tida por embriagada pelo sacerdote Eli. Mas ela respondeu, não tenha a tua serva por filha de Belial, porque a minha alma está angustiada. Eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor, das minhas muitas aflições, das minhas muitas tribulações, eu tenho falado com Deus. E o sacerdote Eli olha para Ana e diz assim, que o Deus de Israel te conceda a sua petição. Vá em paz. E Deus concedeu a petição de Ana. Então, talvez hoje é o tempo de você clamar, talvez hoje é o tempo de você clamar ao Senhor e expor a sua dor e a sua angústia. Às vezes nós não temos preconceito de falar com alguém sobre a nossa vida, mas temos preconceito de falar com Deus. Às vezes nós não temos preconceito de tornar conhecido a algum colega, algum amigo, aquilo que nós estamos passando, mas nós temos dificuldade de levar diante do Senhor. E você precisa levar, se colocar diante de Deus. Você olhe para a sua vida hoje. Você sobreviveu aos invernos que você já passou, às dificuldades. Você sobreviveu às lutas, às tempestades, aos desertos. Você sobreviveu à escravidão. Você sobreviveu à fúria do mar. Você sobreviveu. Porque tal qual Davi, você pode dizer, eu confio no Senhor. Eu confio, eu acredito em Deus.
O Salmo 119, ele vai dizer em um dos seus versos que o salmista ele vai clamar ao Senhor pedindo: Senhor, cumpre as tuas promessas, na qual tem feito o teu servo esperar. E nós precisamos confiar que o Senhor ele ainda continua agindo em meio a esse tempo. A luta vem, a adversidade vem, alguém vai dizer para você sair do lugar em que você está, mas você sabe quem é que te chamou. Você sabe quem é que te convidou a estar neste momento. Então, se você sobreviveu a esse primeiro semestre de 2026, se você passou pelo dia mau e está esperando pelo dia bom, saiba que o Senhor, ele está lá no dia bom. Assim como ele esteve presente no dia mau te guardando. Porque às vezes nós esperamos que o Senhor ele esteja só no dia da bonança, no dia da bem-aventurança, no dia da alegria. Mas quem te ampara, quem enxuga as suas lágrimas, quem te faz promessa, em meio aos tempos difíceis é o Senhor. Nunca se esqueça. Nunca deixe de confiar, nunca deixe de acreditar. E prossiga. Assim como o Senhor disse, como o anjo ele disse a Elias: come, bebe, porque longo é o teu caminho. Coma você também e beba, se alimente da palavra de Deus. Longo é o seu caminho. Não desista. Há ainda um bom período de tempo aí nesse ano para você desbravar, para você confiar e descansar em Deus, experimentar do cuidado do Senhor para sua vida. Eu espero do fundo do meu coração que você alcance graça em meio a esse tempo para prosseguir, para continuar, e que as lutas, as adversidades, as dificuldades não impeçam você de crer que o Senhor é aquele que está com você hoje, assim como Ele esteve ontem te sustentando, e Ele continuará amanhã a te sustentar. Que Deus abençoe a sua vida. Fique comigo, continue aqui neste canal, e eu espero que a sua vida seja tocada pela poderosa mão do Senhor.